deveria ter resolvido diz respeito com a teimosa insistência na limitação, pelo menos formal, em torno do conteúdo do provimento liminar. Vejam o que diz o artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016. Ao despachar a inicial, e deixo de lado a crítica a despacho porque já está superada, o juiz ordenará que se suspenda o ato. Ora, é evidente que a liminar não precisa ter necessariamente um conteúdo suspensivo, até porque hoje não mais se discute o cabimento de mandado de segurança contra ato omissivo. Isso é tão antigo como a súmula 429 do Supremo Tribunal Federal. Cabe mandado de segurança contra omissão de autoridade. Pois bem, eu pergunto, o que é suspender um ato omissivo? Não é nada. E para resolver esse problema, seria preciso, e aqui eu tomo de empréstimo a expressão muito feliz do ministro Aires de Brito, um salto triplo carpado hermenêutico que os processualistas fizeram para criar o efeito suspensivo ativo, quando eu concedo a providência que fora negada pela autoridade impetrada. Ora, não teria sido muito mais simples, para evitar esse salto que pode levar algumas vezes à queda, dizer que ao despachar a inicial, o juiz concederá a providência necessária para a tutela do direito, seja a suspensão, seja a antecipação do provimento buscado. Não faz nenhum sentido essa insistência na ideia de mera suspensão do ato impugnado. Bem, e o terceiro ponto estrutural que eu gostaria de mencionar é relacionado com a impressão que se tem de que o legislador, ao editar a Lei 12.016, vivia no mundo da lua, na estratosfera. Ele talvez, esse legislador, nunca pôs o pé em um fórum brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o legislador se empolgou com os prazos impróprios e resolveu acabar com o problema da morosidade da justiça, impondo o cumprimento de prazos. A decisão terá de ser proferida em 30 dias e o prazo para conclusão nos tribunais não pode exceder de 5 dias. Maravilhoso, mas o problema da morosidade não é a falta de previsão desses prazos. Aliás, eu conheço uma previsão semelhante em relação ao procedimento sumaríssimo. E isso se tornou letra morta em pouquíssimo tempo. Até porque, nas localidades em que o movimento judiciário permite, os processos se concluem rapidamente, mesmo sem prazos impróprios. E nas localidades em que o movimento judiciário não permite, eu posso impor o prazo que eu quiser, que não haverá como julgar rapidamente um volume sobre-humano de processos. Portanto, esses dispositivos não servem rigorosamente para nada, a não ser para desmoralizar a força do legislador, porque não vão, seguramente, resolver os problemas da morosidade da justiça, que tem outras causas, e isso caberia talvez em um outro evento, quem sabe o 12º Congresso, quando for organizado. Agora, eu creio que as críticas mais sérias e mais contundentes possam ser dirigidas aos aspectos sistemáticos da Lei 12.016. Aqui nós veremos realmente problemas graves, inclusive com inversão de valores pelo legislador. Mas eu começo por alguns aspectos um pouco menos graves. Vejam no tocante
ao pedido de suspensão da liminar, um assunto importante em matéria de mandado de segurança. A competência do presidente do tribunal para suspender a decisão liminar concedida um grau de jurisdição abaixo. O artigo 15 atribui à pessoa jurídica de direito público ou ao Ministério Público a legitimação para requerer a suspensão de segurança. Portanto, apenas a essas duas pessoas, ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público. Esqueceu-se o legislador, porém, que pode estar envolvida na impetração uma outra pessoa, ou podem estar envolvidas outras pessoas, como, por exemplo, órgãos de partidos políticos, entidades autárquicas, dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público. Portanto, nós podemos ter, inclusive, pessoas jurídicas de direito privado e até pessoas naturais envolvidas na impetração de mandado de segurança. Ora, podem estar envolvidas na impetração de mandado de segurança, mas não teriam, vejam o confronto dos dois dispositivos, não teriam legitimação para requerer a suspensão de segurança, atribuída a competência apenas às pessoas de direito público e ao Ministério Público. Ou seja, é uma deficiência sistemática evidente, porque a legitimação para requerer a suspensão da segurança deveria ser estendida na exata medida da abrangência daqueles que podem ser envolvidos na impetração. É um desajuste sistemático da Lei 12.016. Pior do que este desajuste ainda é o que vem a seguir. Porque o legislador da Lei 12.016 trouxe uma inovação muito importante, rompendo, inclusive, com a sistemática da Lei 1533, inclusive com a jurisprudência que havia se sedimentado até então. Passou a admitir o cabimento do agravo de instrumento da decisão que concede ou denega liminar. Passou a caber no processo civil comum o agravo contra essa decisão. Vou deixar de lado a discussão sobre a pertinência disso no processo do trabalho. Talvez o Dr. Samuel possa enfrentar esse tema se achar conveniente. Mas o que eu quero considerar aqui é que a criação deste agravo de instrumento, mantida a possibilidade de suspensão da segurança, que já existia não na Lei 1533, mas na legislação da década de 70, isso cria um desequilíbrio sistemático gravíssimo na Lei 12.016. Por quê? Ora, por uma razão muito simples. Diante de uma liminar concedida em um mandado de segurança, o prejudicado por essa liminar passa a ter dois caminhos, que são alternativos e, pior, não excludentes. Quais são esses caminhos? Caminho número 1, a interposição do agravo de instrumento, tal qual a previsão do artigo 7º, parágrafo 1º. No entanto, há o caminho número 2, o pedido de suspensão de segurança. E que dificuldades essa alternativa de caminhos cria? Em primeiro lugar, a possibilidade de escolha do julgador. Mais uma vez, se o presidente do tribunal, por conta dos seus precedentes, é favorável à suspensão da segurança em casos análogos, eu me dirijo a quem? A ele, naturalmente, não vou tentar a sorte na distribuição do agravo de instrumento. Se, no entanto, o presidente é contrário, por conta dos precedentes que já pôde proferir, eu vou tentar a sorte no agravo de instrumento. Ora,
A justiça não pode ser o resultado de uma loteria ou de um acaso como esse. Agora, além disso, eu posso ter um segundo problema, porque a lei diz expressamente que a possibilidade de interposição do agravo não prejudica o pedido de suspensão de segurança. Então eu posso inclusive ter um conflito de decisões. Como? Interpõe um agravo, a turma ou câmara, conforme a organização interna do tribunal, nega a suspensão e confirma a liminar dada, e o presidente do tribunal suspende a segurança. Eu pergunto, quem resolve este conflito de julgamentos? Não existe solução prevista para este conflito de julgamento. Não faz nenhum sentido essa sistemática adotada pela Lei 12.016. E aqui nós chegamos ao aspecto que me parece o pior de todos, o mais grave de todos, o principal problema da Lei 12.016. E digo que chegamos a esse aspecto para o alívio de todos, porque significa que eu já me aproximo da conclusão da minha apresentação. Mas esse principal problema está na filosofia que inspirou a Lei 12.016. Formalmente, a lei foi editada para regular o mandado de segurança. Esta deveria ser a sua finalidade. Mas eu estou convencido de que a lei foi editada para permitir a violação de direitos fundamentais pela autoridade pública com chance de não acolhimento do mandado de segurança. Ou seja, no fundo, para permitir que a autoridade pública viole direito líquido e certo dos particulares sem que possa ser incomodada pela impetração do mandado de segurança. Digo isso porque ao longo de toda a lei o que se vê é uma preocupação excessiva e exagerada com o interesse, não o interesse público, mas sobretudo com o interesse do Estado, e não com o interesse do indivíduo cujo direito líquido e certo é violado pelo Estado. E isso significa, no fundo, uma inversão dos valores postos pela Constituição. Vejam o que diz a Constituição em torno do mandado de segurança em matéria recursal. Artigos 102 e 105. Normalmente, o acesso aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, é sempre limitado, restrito, está sujeito a vários condicionamentos. Todos sabem as enormes dificuldades para que um recurso de natureza extraordinária seja examinado no seu mérito. Pois bem, o que esses dispositivos mostram? Que o Constituinte, diante da importância do mandado de segurança para a tutela de direitos fundamentais, diante da relevância desse remédio processual, abriu uma exceção à recorribilidade restrita e dispôs que, sendo denegatória a decisão, portanto, contrária ao impetrante, presumivelmente contrária à tutela do direito líquido e certo, o acesso aos tribunais superiores será facilitado, porque ele se dará em recurso ordinário e não em recurso de natureza extraordinária. Por quê? Justamente pela relevância da figura, pela importância de se tutelar o direito líquido e certo do cidadão violado por ato de autoridade pública. O que faz a Lei 12.016? Subverte essa ordem de valores, inverte essa escala estabelecida pelo Constituinte e cria um acesso mais fácil para os tribunais superiores quando há a concessão da segurança.
Vejam o artigo 15, parágrafo 1º da Lei 12.016, que trata, novamente, do pedido de efeito suspensivo.